Opa! Valendo! Muito bem. Estamos ao vivo. O pessoal vai entrando agora. Vou esperar um tempinho aí. Daqui a pouco eu vou chamar meu sensei, General Rodrigo Mota, pra gente começar essa live que todo mundo pode curtir. Obrigado a atenção de todos. Agradeço ao carinho de todo mundo que gosta do meu trabalho. Fico muito feliz do feedback de vocês. A gente está passando por uma fase difícil, né? A galera entrando aí. Vamos aproveitar para ter mais conhecimento e dar uma aliviada na cabeça, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. O pessoal, eu tenho os comentários, a gente vai tendo as perguntas, enviem as perguntas, né? Que às vezes eu vou conseguir ler. Que daqui a pouco que o Mota entrar eu vou tirar os comentários para ele aparecer melhor. Opa! General, tudo bem? Vamos chamar aqui o general. Deixa eu ver se ele está aqui já. Estamos aqui. Eita. Não pode participar. O que está acontecendo? Boa noite, galera. Fala, Tony Sensei. Sensei, tá escrito aqui que você não pode participar. Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu te sigo, tá tudo certo? Você tá ao vivo e tá escrito que não pode participar, cara. Que história é essa? Como assim? O que está acontecendo? Preciso ver aqui o que está acontecendo. Gente, desculpa voltando aí, eu tava mandando mensagem pro Sensei Mota. Tenta agora, vamos ver. Ah, poxa. Ah, mudei pro celular. Tava no computador, Sensei? Provavelmente, né? Vamos esperar o homem conectar. Opa, Sensei, tudo bem? Pode virar a câmera. Aê! Tudo bem, E aí, Filipão? camarada? Tava no computador, por isso que não tava aceitando? É isso mesmo. Aí eu desisti no desespero e passei para o celular. Pô, fiquei triste. Falei, não pode aceitar como, né? Que história é essa, né, cara? Vou pegar aqui. Doutor Felipe, Tudo eu estou bem? vendo que a gente está tendo muitos acessos, não É, só dos camaradas do ICI, sim, como também de nutricionistas, de atletas legal. que têm interesse em conhecer o seu trabalho. Sim, Eu vou conduzir as perguntas a partir de agora com o objetivo de ter esse seu conhecimento, essa sua experiência absurda distribuída para todos que estão aqui conosco hoje. estou à O vontade, Sensei. Felipe, eu queria até fazer um. Camarada, cansado. A internet do Mota, acho que tá dando uma travadinha ali. Eita. Sensei, a internet deu uma travada. Opa, voltou? Agora voltou. Então, Tudo bem. eu estava comentando, doutor Felipe, que Sim, não só nos últimos anos nós estivemos juntos em diversas academias, competições, como nos últimos anos você foi uma pessoa assim decisiva no ICI, como atleta, um competidor que é faixa preta, que é campeão brasileiro, como o guru da nutrição, né, que nos prepara como equipe e como indivíduos, não só para a quarentena, sim. mas para as competições, para tudo que tem pela frente, né? E sempre um braço forte do ICI, organizando seminários, organizando eventos. Então eu quero, em primeiro lugar, dizer que pelo conjunto da obra, pela pessoa que você é uma honra absurda tê-lo no Instituto Camaradas Incansáveis. Muito obrigado, doutor Felipe. Eu fico honrado, né, pela nossa história relacionada ao judô, né, Mota? Principalmente porque eu vim para São Paulo há uns 13 anos atrás e eu não tinha local para treinar, né? Então a gente se encontrou no Alto da Lapa, né? Depois passamos pro Sensei Shiaki e hoje, graças a Deus, a gente tem o nosso Coliseu lá disponível para todos que quiserem sair vivo de lá, na verdade, após um treino. É E eu verdade. fico muito feliz de participar, eu fico muito feliz de participar da evolução da academia, principalmente porque existem campeões mundiais na academia, né? A gente tem exemplos ali de caras de 40, 50, 60 anos, 70 anos, né?
E eu fico muito feliz de ajudar na nutrição, ver os caras batendo peso, né, que é uma coisa muito difícil, e principalmente melhorando a performance, né? Então isso é muito gratificante para mim como judoca e como profissional. Não, fantástico, Felipe. Você não imagina para nós, como seus pacientes, o que é gratificante então, né, meu? Conta para nós, doutor. Algumas pessoas perguntaram qual o tema da live. A gente vai falar sobre nutrição, sobre saúde Sim, na quarentena. Porém, antes de chegar nessa certo. bendita quarentena, conta um pouco da sua trajetória pessoal, acadêmica e esportiva para todo mundo, doutor. Pô, de uma forma rápida, né, para o pessoal entender por que eu virei nutricionista, está muito ligado com o judô, né? A minha história começa assim. Eu tinha uma bolsa de estudo em Piracicaba, eu sou do interior de São Paulo, né? E lá o sensei Antonelli, né, tinha uma academia no Atlético Piracicabano, e eu iniciei o judô lá e com 15, 16 anos de idade eu comecei a despontar nos campeonatos, jogos regionais, campeonatos regionais e campeonatos da região. E a Universidade Metodista, a Unimep, ela tinha uma bolsa de estudo por os melhores atletas do judô, de outras modalidades. E aí, quando eu peguei para entrar na faculdade, e eu já tinha tido uma experiência de perda de peso no judô com uma nutricionista lá de Piracicaba, né, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, né, italianinho gordo de família, né, então eu tinha que bater peso. E aí eu vi que aquela profissão era muito interessante, porque você trabalhava com o alimento, melhorando a performance e manejando a saúde da pessoa, né? Então eu emagreci comendo comida que os italianos da minha casa, da casa-avó, comiam, mas ela me ensinou porção, quantidade. E aí isso me tocou como profissional. Falei, cara, eu vou ser nutricionista esportivo. Passei no vestibular e eu fui agraciado com uma bolsa. Fiz a graduação. Em 2005, eu me enfiei mais na parte stricto sensu. Fiz o meu mestrado em educação física para entender um pouco mais a relação exercício-nutrição. Também para dar aula em faculdade, que eu tinha esse sonho. E depois, em 2007, 2008 eu casei com a Drusila, 2008 a gente veio para São Paulo, e onde eu fiz o meu doutoramento no ICB da USP, né, no Instituto de Ciências Biomédicas, com um treinamento de força para paciente com câncer. Em paralelo, eu continuava com consultório e ajudava os meus clientes, né, no consultório. Então, essa parte prática e científica sempre acompanhei na minha vida. Foi assim que eu cheguei até então em 20 anos de profissão aí. Não, é fantástico, Felipe. Saber que o judô, que a sua dedicação nos Sim, tatames contribuiu para a sua trajetória acadêmica e profissional é muito legal, né? Eu acredito muito na integração das capacidades de cada um, né? sim. E para aqueles que o conhecem como nutricionista gigantesco aí, a gente que está lá sabe o trator que você é e os títulos que você conquistou, né? Eu mesmo Sim, estive lá em 2016, quando você foi campeão brasileiro com uma campanha impecável. sim. Então, conta um pouco como você tem levado o judô, né, na sua vida. Poxa, Agora, até o pequeno Kalel está é, participando, né? Então, conta essa tá. trajetória e a contribuição do judô depois da faculdade. Depois que eu fiz o doutorado, assim, no desenrolar do doutorado em 2011, 2012, eu tinha meio deixado o judô de lado, assim. Não tinha mais a bolsa, né? Eu sentia saudade de treinar, mas não tinha tempo porque eu viajava dando aula numa pós-graduação da Gama Filho. E, assim, não tinha uma academia em São Paulo, não tinha uma relação grande com judocas em São Paulo. Aí, né, como eu já contei, encontrei vocês, a gente começou a fazer um laço vamos dizer assim, de estreitamento. Eu me identifiquei muito com a academia, Sensei Bagé, Sensei Cris. Na verdade, o Cris foi o culpado de toda essa história, né, Sensei, porque a gente se encontrou num congresso de nutrição, que ele deu uma palestra, né, como a nutrição para atletas paralímpicos, né? E eu estava dando aula também junto com ele. Ele falou, cara, vai lá no ICI, a gente está lá na Avenida Pompeia, aparece lá para treinar. E aí é amor à primeira vista, né, meu? Amassar o tomate, gole manga, e aí a gente fica apaixonado pelo treino, pelo judô, e a gente volta a viver aquilo que a gente vivia na faculdade. E aí agora, com um filho de 8, 9 anos, o Kalel, eu não forço a nada, mas o exemplo arrasta, então ele vê que eu vou no judô, antigamente, quando a quarentena não estava colocada, né? A gente sempre tentava manter o judô. E eu sinto um pouco de, assim, falta de ter a oportunidade de conseguir treinar mais para lutar mais de final de semana, que são os campeonatos, né?
Então, os que eu consegui participar, a Copa São Paulo, fiquei em terceiro lugar, assim, mais expressivo. O Campeonato Brasileiro, realmente, lá na Bahia, foi um ano que eu consegui desempenhar várias competições para chegar no Campeonato Brasileiro, com cancha de campeonato. E aí eu consegui o título brasileiro lá na menos 90 até M2, né? E agora puxa, vamos prospectar aí novas competições, rezar para acabar logo essa quarentena e a gente voltar no Coliseu, né, Sensei? Não, fantástico, Felipe. É muito legal isso, né? Essa integração e essa combinação de conhecimentos. Além de você estar lá, né, vestindo a armadura, se testando e enriquecendo o ICI, né, com as conquistas, que, lógico, o professor Bagé tem as dele, é campeão mundial, o professor Cris tem a dele, é campeão mundial, o professor Errara também. Sim. Muitos outros atletas e você é um deles também, né? Então acho que a equipe é forte na medida que cada um dos seus atletas também se dedica, persevera Sim. E obtém bons resultados. Sim. Só que você tem uma outra contribuição no ICI muito legal também, que é essa questão dos cursos que você já deu no ICI, Sim. o atendimento individualizado que você deu para os ICIs e para os agregados do ICI. Sim, Fala sim. um pouco sobre isso, Felipe. O que acontece no ICI é que existe uma particularidade, porque, para quem não conhece, existe categorias de judocas mais velhos, judocas master, né? De 40 anos em diante. E a questão é que o cara já não é mais um profissional do judô, ou ele tem a profissão dele e ele tenta associar o judô com a vida profissional dele. E bater peso, fazer alimentação, então eu tenho que ter uma sensibilidade de entender aquele cara que está ali na minha frente, que tem um desempenho no judô, mas também tem família, é avô hoje em dia, né? Então eu tenho que entender todo esse contexto, mas assim, inevitavelmente, para você ter um resultado, você vai ter que fazer um esforço, você vai ter que se abnegar de alguma coisa, cada decisão que você toma, você está renegando uma outra coisa, então trabalhar com os atletas, principalmente vocês do ICI, é como se fosse assim, mostra que meu trabalho funciona, por quê? Porque quando todo mundo está decidido a fazer o que tem que fazer, todo mundo tem resultado, e a gente consegue comprovar isso com todo mundo. Né? É verdade, isso é algo, né? O Felipe é atleta do ICI, para quem quiser vê-lo treinando, não só palestrando ou tendo consultas, o treino Sim. lá é de segunda a sexta, na Barão do Bananal 475. ICI significa Instituto Camaradas Incansáveis. Sem dúvida nenhuma, Dr. Felipe Donato é incansável na academia, no trabalho e também no tatame, né? É isso aí. E, Felipe, além dos atletas do ICI, Sim. você também tem alguns atletas de expressão nacional, de outros locais que passam com você, como o nosso querido, entre aspas, Bolo Cru, que inclusive vem treinar algumas vezes, né? Fala como é que é esse trabalho que você desenvolve no alto rendimento também. Isso é bem legal, porque a gente vai tendo contato com o pessoal do alto rendimento ao longo da vida, né? E o Rafael, né, o Buzacarino, nosso querido Bolo Cru, ele veio na época que ele estava ainda no São Caetano. Então ele tinha uma composição corporal, vamos dizer assim, para alto rendimento que não estava adequada, mas ele tem uma capacidade física, ele tem uma garra, ele tem uma técnica, ele tem o dom do judô, na verdade. E o meu trabalho foi refinar a composição corporal dele ao longo desses anos, né? E hoje aí ele é o primeiro colocado no ranking, pelo menos aqui no Brasil, ele iria disputar as Olimpíadas esse ano, mas infelizmente vai ser para 21. E a gente tem também o querido Marcelo Contini, que é um cara também do Pinheiros, o Eric Tabataki, que é menos 60. E são caras também que, como são profissionais, né? A conversa ali é mais justa, né? Tipo, não tem muito o que fazer, né, Mota? O cara tem que fazer aquilo para bater o peso, porque ele tem aquele contrato, ele ganha dinheiro com aquilo, ele desempenha para o Brasil. E também é um outro modelo de nutrição esportiva que a gente observa como a nutrição pode ajudar no rendimento, mas essa parte de alto rendimento para algumas categorias é muito complicado bater peso, né? Chegar no peso da categoria. E assim, é muito gratificante, o alto rendimento, eu não posso errar na dieta do cara, que senão ele tem um efeito diminuído, né? Um efeito ergolítico. E também prova que a gente tem que ter uma experiência prática, né? Porque o judô, lutas, é um esporte diferente, né? Em relação à parte de desempenhar depois de você bater peso, né? Então é muito complicado a nutrição, mas com a experiência dos anos a gente consegue organizar isso.
Doutor, eu já estive em pelo menos duas das suas palestras. Eu sei que é um assunto muito rico, né? A gente passa horas falando e não Sim. esgota, né? Aham. Mas antes da gente chegar nessa situação da quarentena, como tem Sim. muitos judocas e nutricionistas também que podem e provavelmente trabalham com lutadores ou com atletas, Sim. dá uma visão geral assim do que deveria ser uma nutrição para permitir que o atleta seja saudável, que chegue Sim. bem numa competição. O que acontece hoje em dia é a gente tem que fazer um trabalho que às vezes tem que ser um pouco mais crônico a longo prazo para ter uma melhor redução da gordura corporal do atleta. Então, assim, o atleta de alto rendimento, ele tem uma porcentagem de gordura já baixa. E no momento que eu vou fazer uma dieta para desidratação, ele consegue chegar no peso. Porque a gordura ela não muda de um dia para o outro igual a água corporal. Então, um atleta de elite ele tem que se manter numa porcentagem baixa para eu conseguir fazer o manejo do carboidrato e da água e da supercompensação de água perto de bater o peso. Se eu recebo um atleta que tem uma gordura corporal muito alta e ele tem que bater peso muito próximo, normalmente o desempenho dele fica prejudicado, porque ele vai fazer uma dieta muito restrita e ele não vai perder gordura em pouco tempo. Ele vai mais perder água. Então, para o Mesmo atleta... ele tendo um percentual de gordura alto, Então, ele vai ter um limite de tirar essa água do corpo. Ele pode tirar, tipo, 3 quilos de peso, que é a água. Mas se ele tiver muita gordura corporal, não vai tirar mais. Vai ser difícil. Então, de forma prática, né? Eu preciso... Um campeonato, o cara tem 6 meses de preparação para um campeonato brasileiro, por exemplo. Os primeiros meses de trabalho, ou a primeira parte, é eu diminuir a gordura dele, para ele estabilizar um pouco do peso. Se ele ficar 5% do peso corporal, ele tem 81 quilos, ele fica com 8,5, 8,6, eu consigo chegar e fazer ele cair peso rápido, porque ele está com um peso próximo. Agora, se ele está com 90 para bater o 8,1, sensei, fica muito discrepante, fica muito tempo, muito diferente para bater o peso. Então eu tento trabalhar isso com os atletas para não ter muita gordura corporal e me dar essa possibilidade de trabalhar com a água no final do tratamento. para o indivíduo ativo que pratica atividade física, como nós judocas, assim, Sim. né? Qual que é o peso, grosseiramente falando, mas só para o pessoal ter algum entendimento, Uhum. para começar um trabalho desse? Quanto que ele tem que estar acima do peso de competição? Poxa, vamos lá. Normalmente, que eu falei para você, né? Se ele está imaginando que ele vai lutar na categoria menos 100 quilos e ele está com 110, ele vai ter que diminuir isso para pelo menos 104, 103 quilos, confortavelmente, para ele conseguir fazer esse drop, essa queda próximo da competição. Ele não é obrigatório manter o peso dele de competição sempre, mas ele não pode extrapolar muito. Né? Essa que é a Doutor, questão. agora uma curiosidade pessoal minha, tá? Vou Sim, até fugir um pouco fica à do vontade. foco, Claro. mas esses caras do MMA, principalmente, que tem uma perda absurda de peso na véspera e no dia seguinte Sim. estão com 10 quilos a mais. O que é isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, ele assim, o judô, um esporte olímpico, ele tem uma regra para poupar a saúde do atleta. Então, por isso que foi criado essa questão do repeso nas competições internacionais, na questão dos 5%, que o cara não pode extrapolar isso. Isso faz com que o atleta olímpico, o atleta de elite, ele tenha que se manter sempre normal. Agora, no MMA, como ele tem um entretenimento junto, ele, né, assim, um pay-per-view, a batida de peso, né, a pesagem é um evento antes do campeonato, antes da luta. Então os caras fazem quedas muito abruptas de perda de peso de forma de desidratação. Tem história aí da Cyborg sofrendo para bater peso, para perder tipo 10, 13 quilos em pouco tempo. É muita sauna. É muito agressivo para o corpo esse processo. Tanto é que a Nevada, né, a comissão atlética, tentou organizar melhor essa questão do UFC. E quando eu fui dar um curso lá em Las Vegas, no ISSN, o cara responsável pelo centro, ele já tinha uma previsão de organização de bater peso dos atletas que estavam treinando lá. Então isso antes era mais gritante, mas
Não é saudável, Mota, perder mais do que 2 a 7% de peso corporal em menos de 10, 12 horas. É muito gritante isso. Tá certo. Doutor Felipe, você que trabalha com atletas do alto rendimento que participam de Olimpíadas e também com atletas veteranos que também estão ativos, têm saúde, Sim. qual que é a diferença corporal que você e de estratégia de nutrição que você enfrenta com esses diferentes perfis de faixa etária e Sim. de condição física? Cara, uma particularidade do atleta novo, né, é que ele tem uma recuperação mais rápida, ele responde aos treinos, vamos dizer assim, que a máquina está num nível, vamos dizer, máximo de trabalho. A maturidade de um atleta chega a 32 a 35 anos, ele consegue manter. Mas como a gente já é master a partir de 39, 40 anos, eu tenho que também me preocupar com esse tipo de atleta em relação à parte de proteção articular, né, que a gente tem muita lesão. Eu preciso me preocupar em ele perder peso, mas manter massa magra, porque se ele perder músculo, existe uma relação com densidade mineral óssea no atleta, então eu tenho que manter músculo tanto para força quanto para saúde. E uma questão muito importante que tem o nosso querido sensei Ítalo Rashid, que é a manutenção também bioquímica dos níveis hormonais, que isso também é um trabalho não do nutricionista, mas é um trabalho em paralelo com os médicos, né? Que é a questão da longevidade. Então eu tenho que cuidar, por exemplo, proteína para o atleta mais idoso, ele tem uma absorção, uma rentabilidade absortiva menor no corpo. Por exemplo, o músculo aproveita menos proteína, eu comparado com o meu filho Kalel, por exemplo. Então eu tenho que comer um pouco mais de proteína para eu suprir essa resistência anabólica do idoso. Né? Do cara mais veterano, na verdade. Né? E isso vai piorando, né? Vai diminuindo cada vez mais com a idade. Então um cara de 80 anos necessita muito mais de proteína justa ao longo do dia para ser recuperado do que um atleta de 40 ou 30 anos, por exemplo. Quer dizer que as estratégias nutricionais vão variar muito, não só de acordo com os objetivos, mas também de acordo com a faixa etária do atleta Sim. que você vai preparar. Sim. A questão dos exames bioquímicos são muito importantes nessa parte. Eu leio o atleta na parte corporal, na avaliação física, eu consigo ver que ele está saudável ou não está saudável, mas a bioquímica me conta uma história de como aquele cara funciona de forma metabólica, né? Tipo, como que está a glicose em jejum dele. Então a glicose em jejum é um marcador que, se ela estiver acima de 99, já mostra que ele não está metabolizando muito bem ela, né? Já começou a ser um começo de resistência à insulina. Isso está relacionado com a gordura corporal. Aí, por exemplo, vitamina D, que a gente no Brasil tem deficiência tradicional, né? A gente tem que suplementar o atleta com vitamina D. Eu só consigo saber isso com o exame de sangue. Por exemplo, a andropausa, né? Que é a queda hormonal que acontece ao longo da vida do homem. Também a gente tem aí a nossa reposição de testosterona via pomada, que é a parte médica que faz. Eu posso, como nutri, falar, procura um médico, porque eu estou vendo que a sua testosterona está no terço inferior, então... Como eu não consigo trabalhar na parte bioquímica hormonal, eu preciso que você procure um médico. Então, tudo isso eu tenho que ler. É uma bioquímica de cada um, Mota. E é uma alquimia individual. Não adianta copiar e colar a dieta. Não vai funcionar. Então, é muito individual mesmo. Eu vou, em seguida, perguntar um pouco, dar alguns exemplos práticos do próprio ICI, já que nós temos vários camaradas aqui participando. Eu queria também fazer, antes disso, uma pergunta pessoal, doutor. Eu tenho um parente próximo a mim que está com câncer. Certo. E eu queria saber quais são as... Lógico, você não conhece, mas é uma pergunta mais abrangente. Quais são as macroestratégias para essa pessoa se manter saudável, forte, para passar por um período como esse onde faz quimioterapia, faz cirurgia? Ele tem um local do câncer, Mota? Tem cabeça, pescoço? É no ovário, útero... Tá, é mais parte, tipo, ok. É porque assim, o que acontece, esse tipo de local, na quimioterapia e radioterapia, a pessoa ela tem que priorizar alimentos que têm nutrientes que têm um efeito antioxidante e anti-inflamatório. Então, antioxidante e anti-inflamatório? E anti-inflamatório. Então, por exemplo, frutas, verduras e legumes, quanto mais colorido você tem ali, a variedade de cores, mais você tem os fitoquímicos dos alimentos vegetais. E eles têm efeito antioxidante
e provavelmente também anti-inflamatório em algumas situações. Então, parte vegetal, né, por exemplo. Muito se fala hoje de você ter gorduras boas, né? Então eu tenho, por exemplo, azeite. O azeite é uma gordura mono, ele é um ômega 9, e ele tem um efeito antioxidante, anti-efeito plaquetário. Então eu prefiro usar um azeite, por exemplo, do que um óleo de soja para essa pessoa, né? Então, detalhes, carne vermelha, por ser mais pesada de digestão e por criar, vamos dizer, componentes mais tóxicos, às vezes, para o corpo de digestão, a gente prefere usar mais carnes brancas, né? Tipo peixe, carne de frango, ovos, né, também podem ser usados, mas eu preciso priorizar essa pessoa individualmente, não só com o câncer, mas as particularidades que ela possui. Tipo, se ela tiver um intestino preso, eu vou ter que melhorar o intestino dela. O intestino hoje em dia é o nosso segundo cérebro, sensei. Se ele não funciona bem, o teu corpo não funciona bem também, né? Então, se essa mulher é constipada, eu vou ter que dar alimentos com fibra, por exemplo, farelo de aveia, eu tenho fibra solúvel, as frutas, né, por exemplo, a mexerica, né, a pocã, em alguns lugares do Brasil, ela tem a fibra dela, que é importante, a pectina. Você tem, por exemplo, abacate, que além de ter ômega 9, que aparece com azeite, também tem fibra. Assim, as frutas vermelhas têm resveratrol, que é um anti-inflamatório, um antioxidante. Cara, é mais, às vezes, uma qualidade alimentar para essa pessoa do que uma quantidade, né, que a gente tem que dosar para ela. Ô, doutor, e muitas vezes eu observo que a pessoa que está no tratamento está com uma pouca disposição para se alimentar, né? O que você orienta nessa situação? Cara, como a quimio ou a radioterapia, ela causa isso, né? Ela tira um pouco a fome, ou ela muda um pouco o sabor da boca, né, do alimento. O que eu tenho que fazer, às vezes? Eu tenho que ajudar a pessoa a ter uma palatabilidade melhor e suprir a necessidade que ela precisa. Então, por exemplo, o whey protein, proteína do soro do leite, é uma proteína que já em trabalhos científicos é utilizado para paciente com câncer. Por quê? Porque é um volume muito pequeno em pó, que você pode diluir em água, diluir numa mistura com fruta, por exemplo. E é uma concentração proteica equivalente, por exemplo, a um filé de frango de 100 gramas. 25, 30 gramas de proteína. Só que é muito fácil de digerir para uma pessoa que está nessa situação. Então eu posso usar esse tipo de suplementação nesse caso, para aumentar a oferta proteica para a pessoa. É um exemplo que a gente pode dar aqui. Não, fantástico, doutor. Agradeço muito a sua atenção. Obrigado. É uma honra para mim estar aqui com o doutor Felipe Donato, um dos maiores, se não maior nutricionista do Brasil, um atleta faixa preta, campeão brasileiro, que está dando as suas dicas de nutrição, especialmente na quarentena, aqui para nós, atletas do Instituto Camarada Incansáveis, e para toda a comunidade. Doutor, tem muita gente do ICI assistindo, né? Todo mundo... seu paciente aí, né, passa aí com você, Sim. Dá alguns exemplos, conta alguns desafios, né, a gente tem campeões mundiais, como o professor Bagé, o professor Christian, o professor Silvio, que já passaram com você, outros que estão subindo estão ladeira acima aí buscando o seu título, conta aí um pouco, dá uns 2 ou 3 exemplos práticos de muito sucesso aí nesse seu trabalho com isso aí. Vamos lá, a gente tem, acho que todo mundo teve um resultado positivo, né, em relação à dieta, né? Não só ao resultado corporal, mas o conhecimento adquirido com a dieta, né? A percepção que você pode viver melhor comendo melhor. Então, eu acho que além do resultado estético e performance, eu gosto muito de oferecer esse ensinamento para os atletas, né? Então, esse feedback é bem positivo. Bom, você é um dos caras que me orgulha, né? Com o resultado que a gente teve na Copa São Paulo. Você não acreditava que você bateu o peso comendo mais do que você comia antes, então... Inacreditável. Sensei Mota é um dos exemplos. Sensei Cris, né, campeão mundial também, sempre teve que bater peso. Então, quando foi proposto, fez o que tinha que fazer e teve resultados muito bons. Nosso general Bagé, né, acho que ele foi o caso aí mais assim, delicado nesse último período, porque chegou lá no campeonato mundial, né, num lugar que não tinha muito oferecimento de comida, não tinha Gatorade no lugar. A gente foi conversando ali para ele manter a rotina alimentar e bater o peso. E assim, eu tive que usar um pouco de experiência e feeling na época que ele foi lutar a final do campeonato mundial.
Conta essa história, Felipe, porque ele chegou Essa, na final, teve uma pausa, parece que ele ligou para você no Brasil. Como é que foi essa história? cara, eu tava atendendo, eu tava vendo ele na conexão, né? A gente tava assistindo o campeonato, né? E aí parou, ele tava lá lutando junto com ele no consultório, entre as consultas. Ele ganhou a semifinal e foi pra final. Só que tinha um gap de duas, acho que eu não lembro, era 2 ou 4 horas, um negócio assim, mais ou menos 2 horas. E aí, como eu tinha ensinado ele, que a gente, em pausas, a gente tinha que comer um carboidrato para recuperar glicogênio, né? Tipo, a massa, comer um arroz e tal. Mas, Mota, imagina só, o cara tava lá em Marrakech, lá no Marrocos, Literalmente. literalmente em Marrakech, e aí ele falou, Felipão, o que que eu faço? Eu falei, cara, como é que você tá se sentindo? Eu falei, eu tô bem. Tem macarrão aí? Não, a galera tá falando pra eu comer, pra eu comer. Eu falei, cara, você nunca fez isso. Então vamos fazer o seguinte: pega um Ele gosta. chocolate, come uma barra de chocolate, tipo, não inteira, mas come um pedaço bom, não exagera por causa da gordura, para não te dar dor de barriga, por causa que exagero faz isso. Come o chocolate, pega uma barra de 20, 40 gramas, descansa, mentaliza a final e imagina que todo mundo do CI tá com você na final. Aí o cara foi lá e ficou campeão mundial comendo uma barra de chocolate 2 horas antes da final. Mas lógico, não era a questão da barra, é que ali a psicologia contava mais do que a nutrição. Se eu falo pro cara, come o macarrão e ele tem uma diarreia com o macarrão lá do Marrocos, que eu não sei como é que era feito, ele perde a final do mundial dele, que ele fazia 5 anos treinando para lutar uma final de mundial. Então, É verdade. eu fiquei ali, né? Falei, cara, vamos fazer o que você está acostumado. Come chocolate e fica campeão aí. É Magé, isso mesmo, né, obrigado. doutor? Eu acho que é fantástico esse seu exemplo, né? Sim, Porque demonstra que o profissional de nutrição tem que ter essa capacidade, como você mesmo falou, alquímica, né? De é, conhecer todas as propriedades, as características do alimento e também da pessoa com quem você trabalha, né? Que foi o exatamente. caso de ter, pô, saber a situação do cara, onde ele estava, o que ele precisava fazer e organizou tudo isso aí para chegar lá, né? Olá, Instituto Camaradas Incansáveis, né? Tomando aquele cafezinho. Doutor Felipe, nós agora do ICI, né, seguindo as recomendações aí governamentais, Sim, suspendemos as atividades, pelo menos no Coliseu, que é como nós chamamos o ICI, porém está todo mundo fazendo um pouco de atividade em casa, tentando se sim, alimentar em casa, cada um da sua forma, e esse é assim, a grande dúvida que a gente tem nessa live aqui para tirar certo. com você. Claro, Acho claro. que para as pessoas do ICI e para as demais, né? Sim, Como é que a sim. gente se mantém saudável? Como é que a gente, pô, na medida do possível, mantém até o nosso peso, né, o próximo Claro. dele, nesse momento de quarentena? Quais são as suas recomendações práticas aí? Sim. Poxa, amor, até assim, como todo mundo sabe que já passou comigo, existe todo um cálculo matemático para definir o valor calórico que uma pessoa tem que comer por dia, né? Então, isso é um número individual de cada um, leva-se em consideração o peso, a composição corporal, as atividades físicas de deambulação, né? Por exemplo, você no sítio, você está muito mais ativo do que num apartamento em São Paulo. Então, tudo isso conta para você ter o número mágico do quanto de calorias você tem que comer por dia, né? Então, na quarentena, eu não posso fazer a pessoa não comer. Por quê? Porque a gente está numa situação de estresse, estresse psicológico, né? Tipo, você está fechado, você não quer estar fechado, mas você está fechado, e isso faz com que a tua cabeça comece a ter escapes, válvulas de escapes, que uma delas é a alimentação. Então, eu não posso fazer uma dieta restrita nesse momento. Porém, eu também não posso comer tudo que tem na minha frente. Então, o que eu estou fazendo para os pacientes agora, atualmente no online, ou até mesmo pessoas que estão já comigo há algum tempo, a gente tem uma média calórica por dia, e aí a pessoa ela tem que regionalizar a fome dela, ela tem que pensar qual é o momento do dia que eu tenho mais fome. Eu sei que todo mundo vai falar que é o dia inteiro, né? Dá vontade de comer toda hora. Mas a gente tenta regionalizar a comida mais da tarde para a noite. Por quê? Porque à noite a gente tem uma saciedade não muito controlada. Você está em casa, televisão, alimentos que você come com a mão, é muito mais fácil de você comer mais, né? Então, o que eu tenho que fazer para a pessoa? Você tem um valor calórico, eu até escrevi aqui na lousa, depois eu mostro,
Na literatura, se a galera quiser anotar aí, você pega teu peso corporal e multiplica de 25 a 30 calorias por quilograma de peso. Esse é um cálculo generalizado, é uma estimativa global do dia. A partir disso, você vai saber um total calórico. Mas como ninguém é nutricionista, isso é muito complexo de fazer, o que a galera tem que imaginar? A oferta de proteína, ela tem que ser mantida em quase todas as refeições, porque é o macronutriente que dá mais saciedade. Então, durante todas as refeições nessa quarentena, Sim. respeitando uma proporção como você orientou, Sim. a gente tem que estar se alimentando de proteína para ter essa saciedade. Isso. Então, por exemplo, se você vai tomar um café da manhã, né, por exemplo, normalmente a pessoa está dividindo na quarentena em torno de 3 ou 4 refeições por dia, tá? Então, se você organizar, você faz uma rotina ali, você toma um café da manhã às 8 da manhã, 4 horas depois você tem um almoço meio-dia, 4 horas depois você vai comer umas 16 horas, e 4 horas depois você tem o seu jantar das 8, por exemplo, né? Se você conseguir manter essa rotina, você coloca proteína em todas as refeições. Então, por exemplo, em vez de comer o pão com manteiga de manhã, né, que é gostoso, mas vamos dizer que é mais fácil de ganhar peso com ele, eu posso pegar a manteiga, tirar ela e colocar ovos mexidos no meio do pão, por exemplo. Né? Uhum. Então, isso faz com que eu tenha mais proteína. Eu não tirei o pão que a pessoa gosta, mas eu melhorei um pouco a composição ali. Isso é uma ideia. Uhum. Se você já passou com um nutricionista e tem uma proteína do soro do leite, você... O Fiore quer me quebrar. Churrasco é proteína, Fiore. Se você quer aumentar um pouco a proteína ali no café da manhã, dá para você usar o whey junto com frutas também no caso. Então, essa é uma ideia. Daí no almoço, todo mundo que é onívoro, né, que come carnes, ovos, peixe, frango, pode comer ali, né, uma fonte proteica. À tarde, se você está em casa, eu normalmente, se eu estou aqui em casa e eu gosto de comer ovos mexidos igual no café da manhã. Então eu faço à tarde uns ovos mexidos, como uma salada de fruta, que é a minha porção de carboidrato com proteína, por exemplo. E aí à noite eu faço uma refeição também mais leve, né, contendo proteína, para você equilibrar essa distribuição. Então, de forma generalizada, você não pode exagerar, principalmente em alimentos fonte de gordura e carboidrato. Por exemplo? Vamos lá. Se você pegar 5 colheres de sopa de arroz cozido, pronto, você tem uma média de 100 gramas de arroz ali. Dentro desses 100 gramas de arroz, eu vou ter aproximadamente 25 a 30 gramas de carboidrato. Então, vamos lá. Se você pegar uma bolacha recheada, eu não vou falar marca porque eu nem lembro mais, mas se você pegar 3 unidades de bolacha recheada, em média, 3 a 4 unidades, você tem a mesma quantidade de carboidrato do que 100 gramas de arroz. É incrível como nós nos alimentamos mal, como essa oferta é uma armadilha, né, Felipe? Esse é o ponto crucial da quarentena, Sensei. Esse é o problema. Por quê? Porque alimentos de entretenimento, alimentos que você come com a mão e não tem um valor calórico, não tem um efeito de saciedade, você come o dobro sem perceber. Uhum. Então, por exemplo, pipoca. Todo mundo me pergunta, né? Todo mundo gosta de uma pipoca à noite para assistir um filme, né? Vou dar um exemplo aqui. Ah, Felipe, poxa, eu quero comer uma pipoca, mas o que eu faço, né? Então, sem fazer um cálculo muito expressivo, mas se eu pegar esses 100 gramas de arroz à noite que você vai comer no seu jantar, e você está com aquela vontade de comer pipoca, o que você poderia fazer que um nutricionista pode te ajustar? Mas, exemplo, né? Se eu pegar em torno de mais ou menos 50 a 60 gramas de pipoca pronta, já estourada, sem óleo, né? Aquela pipoca de casa mesmo, na tabela de composição eu tenho quase a mesma quantidade dos 25, 30 gramas de carboidrato de 100 gramas de arroz. Uhum. Só que se você está comendo o arroz mais a pipoca, você duplicou o valor. É o que vai acontecer, né? Se a Você pessoa não se entendeu? cuidar. Exato, cara. Então é muito fácil, né? É muito fácil esses alimentos que são leves, vai à boca e você não tem saciedade, de você comer o triplo de alimentos.
Eu estou observando, Felipe, que Sim. além dessa orientação nutricional, da distribuição dos alimentos ao longo do dia, o ênfase na proteína, você está colocando uma situação bem até psicológica, por assim dizer, uma atenção de você sentar, Com certeza. cortar, usar Sim. garfo, faca até, né, meu? Sim. Fala um pouco dessa psicologia na quarentena aí. O que acontece? A gente sabe por trabalhos de comportamento que, como eu já falei, né, a proteína é um macronutriente que tem um efeito de saciedade, por quê? Quando você come a proteína, você sente um peso, né, o peso no estômago. O estômago, ele conversa, entre aspas, com o sistema nervoso central e fala assim, ó, tá bom, você já comeu. Ok. Agora, quando eu pego esses alimentos que a gente está falando de comida de comer com a mão, coisa prática, tipo biscoito, biscoito de polvilho, fandangos, sabe? Essas coisas que vai embora fácil, não existe essa comunicação do estômago, sistema nervoso. A pessoa está sempre com fome, porque isso não mata a fome. A maioria desses alimentos ultraprocessados, sensei, esse é o nome fisiológico, científico deles, né? Eles têm carboidratos simples, eles têm gordura, sódio e principalmente enzimas digestivas que fazem o alimento derreter na boca, chamada amilase. Então, pega aquele salgadinho de milho. Quando você coloca ele na língua, ele derrete. Você não precisa mastigar ele, né? Então, se a pessoa está necessitada de uma coisa mais, vamos dizer assim, comportamental, ela quer um afago pela dieta, ela tem um problema psicológico, ela quer comer um chocolate, nessa época eu vou relevar isso, eu vou ter a indulgência dela, mas ela precisa entender que para encaixar o chocolate para ela, eu vou ter que calcular uma outra caloria que ela não vai poder comer. Chama dieta flexível hoje em dia, né? Uma dieta de indulgência. Eu faço a pessoa ficar na dieta com alimentos gostosos, mas como nutricionista eu sou obrigado a calcular a dieta diferente para ela comer isso. O que você está conversando com seus pacientes, Sim. com os camaradas incansáveis? Como é que você acha que a gente está seguindo Qual que é a sua avaliação da população, Felipe? E como é que você acha que a gente vai voltar disso aqui? Como é que você está vendo a evolução disso? Sensei, É óbvio que a gente vai sair dessa live melhor, né? Mas eu digo não. na média, né? Para quem não está assistindo também. Sim. Eu acho que o que eu estou percebendo assim da comunicação que eu tenho com as pessoas, com os meus pacientes online, é que quem está com piores problemas é quem está mais regado no álcool. Nós, dos camaradas incansáveis, a gente, né, alguns gostam de beber, mas são pessoas controladas, né? Tipo, toma um drink, um vinho, né? O nosso sensei Gaetan, que é enólogo e tal. Então, assim, no caso, quando você sabe usar o álcool dentro dessa quantidade calórica, tudo bem. Mas como o álcool é uma válvula de escape para muita pessoa, as pessoas elas estão exagerando no álcool. E, infelizmente, além do efeito psicológico, ele causa o efeito de aumento de peso, porque vem caloria muito fácil, né? Então, a brincadeira de um amigo meu me falou, cara, o bar precisa abrir de novo para a gente parar de beber muito em casa. Porque os caras abrem o bar tipo 4, 5 da tarde, né? Não dá, assim... Tenta colocar uma rotina, mesmo não tendo rotina, mas faça a sua disciplina no dia. Porque senão o corpo ele não entende o que está acontecendo, né? Não entende. Então, assim, se você tem problemas que, puxa, eu estou preocupado, eu não durmo à noite, aí muita gente usa também o álcool para conseguir dormir um pouco melhor. Então, assim, eu sei que todo mundo sabe onde aperta o calo de cada um, mas tudo nessa vida é um equilíbrio, é uma balança. Tipo, usa, mas não deixa extrapolar muito. Tenta equilibrar a coisa. Essa é a jogada. Não, perfeito. Doutor Felipe, é uma honra, né, para quem chegou depois. Eu estou vendo que tem muitas pessoas que estão interessadas aqui na quarentena, né? Nós estamos com o camarada incansável, doutor nutricionista, faixa preta, campeão, doutor Felipe Donato, do Instituto Camaradas Incansáveis. Para nós é uma honra ter o Felipe como atleta, como orientador, aí, como assim, o mentor de toda a equipe na área que ele tanto conhece, né? Felipe, você deu essa orientação geral da quarentena, focar
nas proteínas, né? Sim. Ter uma dieta, de certa forma, flexível, passar, na medida do possível, no seu nutricionista, né? Sim. Abra um parênteses, para quem tem interesse, quais são os seus contatos? Quem quiser ter essa interface com você, mesmo que seja obrigado. online, né? Claro, claro. Então, Mota, hoje, como o conselho, pela pandemia, ele abriu a possibilidade da consultoria online, né? Todo mundo que me segue no Instagram, eu tenho o link de consulta no Instagram. Então, tem meu site, e quem me manda um inbox ou mesmo uma mensagem, a gente tem um Linktree, que é o WhatsApp da secretária, e a secretária, ela entra em contato com a pessoa, né, e explica como é que funciona o procedimento da consulta online. Basicamente, Mota, a gente usa muito essa conversa que eu estou tendo com você, mas eu faço a dieta junto com a pessoa na consulta para entender quanto que ela precisa comer, né? Lógico que a gente faz algumas estimativas por não ter avaliação presencial, mas eu tenho algumas técnicas de avaliação por circunferência de pescoço, circunferência de cintura e circunferência de quadril para as mulheres, que é um protocolo dos Navy SEALs dos Estados Unidos para avaliar a composição física. Então, aí a gente faz uma análise e eu consigo controlar a pessoa por foto e por circunferência. E aí a gente faz o cálculo calórico, eu ensino a pessoa a comer. Então, funciona tanto quanto uma presencial. Mas o tete-a-tete hoje em dia, lógico, é muito melhor, porque é presencial, a gente conversa melhor, tem todas as dúvidas, né? Então, mas é o que temos. Eu tô gostando de trabalhar, eu nunca fiz online, porque não era possível fazer, mas hoje em dia a gente consegue. Então, agora, quem quiser, Instagram, né, pode me bipar que a gente consegue marcar uma consultoria online. Bom, camaradas incansáveis, demais atletas e pessoas que estão assistindo, tá aí a dica. Quem quiser passar aí com o nosso mentor da nutrição, Dr. Felipe Donato, acesse aí o perfil dele nas mídias sociais, no Instagram, e não perca essa consulta. Eu posso falar com propriedade de tantos e tantos atletas campeões, né, e pessoas mais saudáveis que ele formou ao longo dos muitos anos que a gente está junto. Sim. Felipe, você está dando essas dicas da quarentena, seja um pouco mais específico, como a gente está falando de atletas, de CI, para a gente que vai voltar para um tatame, lógico, depois de algum tempo, né? Se tudo correr bem para uma competição, como é que a gente deve se preparar nutricionalmente nessa quarentena? Tem alguma diferença? E depois, para nós e para todos, como é que vai ser o pós-quarentena? Vamos lá, cara, é assim, o que eu tô fazendo sem treino, né? Sem tatame, é aquela depressão de não colocar tatame, não subir corda, nossa, tá difícil. Mas, o que a gente tem que fazer? Você tem que ser o máximo fisicamente ativo possível. O máximo. Né? Então, por exemplo, poxa, cara, você tem a possibilidade de dar uma volta no quarteirão aí na tua casa com máscara, né? Atividade física, só você, não vai ter prejuízo para uma outra pessoa, caminhada, corrida. Eu tenho uma barra fixa aqui do lado da minha casa que eu faço 30 barras por dia, 50 flexões, sabe? É como se fosse, Mota, o nosso aquecimento do judô todo dia, né? Eu acho que isso é primordial, não só para o corpo não desacostumar a ser treinado, né? Mas também a gente sabe que hoje em dia o exercício físico ele ajuda a cabeça. Existe uma comunicação músculo-sistema nervoso central. Então uma pessoa que não treina, ela tem uma incidência muito maior de ser depressiva do que uma pessoa que não treina. Que treina, na verdade, né? Que é fisicamente ativa. Então o exercício deixa você mais feliz, deixa você mais motivado. A sua oxigenação cerebral melhora. Então, esse lado não nutricional é muito importante. Por quê? Porque mesmo que você escorregue um pouco na dieta, mesmo que você queira comer uma coisa mais saborosa, você está tentando gastar mais calorias por dia. Eu acho que isso é o que está me salvando na parte mental e na parte corporal é ser mais fisicamente ativo mesmo. Uhum. E como é que você acha, doutor? Agora vamos esperar que daqui a 10 dias, 1 mês, 2 meses, a gente saia da quarentena. E você está vendo, né, pelos pacientes, pelas pessoas que você interage, as dificuldades, mesmo daqueles que estão seguindo aí o protocolo que você está nos orientando. Sim. Como é que você acha que a gente vai sair dessa? O que a gente vai ter que fazer nutricionalmente falando para resgatar e recuperar a vitalidade?
Cara, eu acho que a primeira coisa é assim, a oportunidade de fazer um check-up bioquímico, um exame de sangue. Porque o exame de sangue, ele vai te mostrar, além do que você vê no espelho, que você não está gostando, que você ganhou peso e tal, mas ele mostra qual foi o prejuízo, teoricamente, na sua saúde bioquímica. Então, por exemplo, se o colesterol subiu, triglicérides subiu, você está com dislipidemia. Então, assim, é bom, tipo, abriu as portas, vamos cuidar da saúde, fazer um check-up, ligar de novo pro personal trainer, Tony aí, brother, tipo, sabe? Ligar pro Nutri, voltar na academia, porque assim, inevitavelmente todo mundo vai ter um prejuízo, ou mental, ou corporal, ou bioquímico. Quem não tiver, porque fez uma coisa muito linear e conseguiu ter uma disciplina na quarentena. Isso é possível, mas para a grande maioria das pessoas é mais difícil. Então eu acho que, assim, por exemplo, Mota, poxa, evitar alimentos fritura em imersão, sabe? Poxa, você precisa comer tanta batata frita, tanto pastel, né? Evitar alimentos ultraprocessados, tenta comer comida de verdade. Tipo, o nosso Conselho de Nutrição, o CRN, ele solta alguns informativos colocando assim: o que você faz de comida de verdade é mais saudável do que você comer besteira industrializada, comer alimento ultraprocessado. Então, uma outra coisa importante, o que você não tem de besteira em casa, você não come. Então... Não compra, né? Você é viciado em chocolate, então não tenha chocolate em casa, marque aquela hora que você vai sair de casa para ir para o supermercado e coma o chocolate fora de casa, não traga ele para casa. Tipo, tente usar o equilíbrio nessa hora. Eu sei que você vai comer, mas, pô, você não trouxe 2 bases de chocolate para casa para você comer um pouco por dia. Tipo, saia, coma uma barra menor, se sacia e volta para casa para comer comida de verdade. Acho que de uma forma generalizada, acho que é mais ou menos isso. Não, fantástico, Felipe. Olha, da minha parte, nós já estamos próximos de 1 hora. Eu Sim. quero agradecer imensamente a sua generosidade, Felipe. A gente está aí nessa batalha há muitos anos, né? E Sim, sim. sempre você atendeu cada um dos atletas do Instituto Camaradas Incansáveis com muita atenção, com muita dedicação. Você sempre fez palestras, fez cursos para todos nós. Nossa, Então, vou assim, deixar aqui só para o pessoal, a opa. live vai ficar salva, tá? Aí depois o Então, pessoal vai ver Henrique, o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei na minha lousa aqui os pontos chaves de macronutrientes e caloria que o nutricionista se margina para montar uma dieta, né? Então, por exemplo, a gente nem falou, mas eu agora vou aproveitar, ó, água. Água é muito importante, né, Sensei? 40 ml de água por quilograma de peso por dia. A gente falou ali da fibra da dieta, né? A cada 1.000 calorias, mais ou menos 15 gramas. Ali as siglas ali, pro pessoal entender, ó, carboidrato é CHO, tá? Então, se você pegar o seu peso atual e multiplicar por até 3 gramas por quilograma de peso, você sabe mais ou menos a quantidade para você. Proteína está em segundo plano, 1,5 a 2. Lipídio, né, que é gordura, 0,8 a 1 grama. E aí os outros macronutrientes. E aquela estimativa calórica que eu falei ali, ó, 25 a 30 calorias. Então, esse é um resumo da live aí antes de acabar, né, Sensei? Só para o pessoal pegar e salvar depois. Deixa eu voltar aqui. pessoal, salve então essa orientação do doutor, aproveite e acesse também, porque eu acho que cada um na sua casa, com a sua família, com seus amigos, né, que pode conviver, tem essa dica para a gente passar com saúde a quarentena. E eu espero, Filipão, revê-lo em breve para a gente treinar junto novamente. Também e quem espero. sabe todo mundo não vai estar 110%, mas por que não para fazer uma Sensei, consulta com você, né? olha aqui, Sensei, só o novo camarada aqui, ó. Ah, Aê! Mostra a camiseta. Caleuzinho, moleque. Cadê a mão aí, ô Caléu? A garra Tá do do urso, urso mostra a aí, garra né? do urso aí, cara. Ah, pô, fantástico vê-lo aí, Caléu, mesmo que seja à distância aí. Um abração, Isso aí. camarada. Isso aí. Doutor Felipe, Caléu, imensamente obrigado pelas suas orientações. Desejo Valeu. para você sucesso e um breve retorno para nós aí, no tatame, no Coliseu principalmente, mas Sim. também no seu consultório. Já falando no retorno, dá o telefone e o endereço, doutor. Sensei, tem ali no Instagram, tem um link, né? Mas o telefone é do WhatsApp da secretária.
É 984780284. Mas, para facilitar a comunicação, tem o linkzinho no Instagram, já entra direto em contato com ela. E tem meu site também, né? felipedonato.com.br. Eu tenho cursos online, eu tenho aulas online, eu tenho livro, e-book. Eu lancei um livro agora que o seu está guardado, né, Sensei? A dieta 33%. Então, já está assinado aqui para você. E quando a gente voltar, vou agraciar para você. Muito obrigado, Felipe. Boa noite. Muito obrigado a todos que assistiram a live. Muito obrigado pela lição, pela aula que o Dr. Felipe Donato generosamente nos concedeu. Um forte abraço, camaradas. Vamos com garra absurda. É nós por nós aqui, hein? Valeu, Sensei. Bom, galera, então aí terminando a live, né? Só para todo mundo já que perguntou, a live vai ficar salva, tá? Eu deixei aqui a live salva e vai ficar disponível 24 horas. Gente, muito obrigado, valeu pela atenção, cabeça boa, fisicamente ativo, mantenha a dieta na medida do possível e quando acabar tudo isso, estamos juntos. Valeu? Forte abraço, vou deixar salvo aqui. Um abraço.